Ok. Amém. Amém. Iniciamos essa parte, a parte 12 das regiões celestiais. Vamos falar hoje sobre os dois filhos de Abraham, né? Uma difícil decisão. Então, vamos passear por esse, por essas escrituras, né? Na aula passada, né? No vídeo passado, conectado a este, né? Na parte 12 nós vimos como os anjos chegaram em Sodoma. Então nós estamos vendo, fazendo toda uma sequência das regiões celestiais, né? E, e aqui nós estamos falando sobre a questão de como os anjos chegam em, em Sodoma. Então, falamos como eles saíram daquela conversa com Abraão, né? E como Abraão começa a interceder pela, 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 pela cidade de Sodoma. E quando eles chegam lá, nós vimos, é, é, nós falamos um pouco sobre essa questão sexual que se fala tanto de Sodoma, como é tão forte essa questão que se fala, né? Inclusive o termo que se usa, né, hoje, os sodomitas, né, estão relacionados à perversão sexual, né? Mas nós falamos de uma forma a entender nas escrituras, pelo menos essas três palavras para o que significa ato sexual, né? Vimos Yadá, Bo, né? Quando que acontece que o homem realmente conhece a mulher, né? E conheceu Adão, a Eva, e que é essa palavra que é usada para ter intimidade com Deus, né? E Yeshua diz, porque muitos dirão Senhor, Senhor, naquele dia, mas não me conhecem, né? Essa palavra Yadá, conhecer de uma forma íntima, né? Falamos sobre o que é a palavra entrar nela, né? Então, quando tem a ver com a questão da prostituição, então Judá entrou em Tamar, né? E assim também vimos o estar nu, né? O descobrir a nudez, né? Que não tem a ver com a nudez em si, mas tem a ver com um ato sexual que tem que está relacionado ao incesto. Então nós vimos como é, é, Canaã, né? Provavelmente foi Canaã, né? Descobriu a nudez de Noé, né? E a nudez de Noé, como nós vimos no livro de Levítico, descobrir a nudez do pai é ter um relacionamento com a mãe, né? Porque ela é a nudez do pai. E assim são vários textos com respeito a descobrir a nudez. Também vimos como Ló dá trabalho aos mensageiros de Deus, né? Vimos a palavra mensageiro, como muitas vezes que ela está relacionada a homens, né? Então, uns homens chegam para falar com Abraão, né? E eles estão ali, os três, né? O Senhor vem até a tenda de Abraão e eles são três, e diz que esses homens chegaram ali. Quer dizer, eles tinham a figura de homens, né? E quando eles partem para Sodoma, eles já são chamados de Malachim, né? Não mais Anashim, né? Que são homens, mas são chamados de Malachim, né? Que é a palavra é traduzida como anjos, mas que ela significa literalmente mensageiros, né? Mensageiro. Um malach é um mensageiro, né? Pode ser tanto um homem quanto pode ser um ser celestial, né? Um anjo. Então, muitas vezes as escrituras, toda vez que aparece a palavra malar, né, ela ou foi traduzida por anjo ou por mensageiro. Então, elas são intercambiáveis, né? E mas a tradução correta seria mensageiro, né? E vimos também a respeito da dureza da mulher de Lot, né? De como ela a sua vida simplesmente baseada, procurando as coisas materiais. Nós acabamos que é interessante que as escrituras não chamam, não dão o nome da mulher de Lot, né?
E ela só é chamada de mulher, a mulher de Lot, né? Assim como suas filhas. Elas também, a elas não é mostrado o nome, né? E isso é muito, muito interessante quando a Torá não demonstra o nome, porque os nomes todos têm significados nas Escrituras. Então, sempre que aparecem nomes, datas, dias, os anos que as pessoas viveram, né? E é engraçado quando uma pessoa não tem os anos que ela viveu, né? É muito interessante, ou porque ela não viveu nenhum dia para Deus, né? Ela não teve anos vividos para Deus, como a genealogia de Caim, por exemplo, que não fala dos anos que eles tiveram. E assim como o Melquisedeque, que também não aparece os anos porque está falando de algo eterno, né? De algo que existia, que veio para demonstrar algo que não tem começo e nem fim, né? Não quer dizer que ele não tinha anos, né, de vida, mas quando a Torá não demonstra os anos de Melquisedeque é porque está demonstrando que o que ele representa é anterior ao tempo e ao espaço, né? Está anterior ao tempo e ao espaço. E também vimos a descendência de Lot, né? Cara, isso também é muito, muito sério, né? Porque nós vimos a descendência, uma descendência, ele só tinha filhas mulheres, né? Pelo menos é o que dá a escritura dá a entender, que ele tinha filhas mulheres e a sua descendência masculina surge de um relacionamento incestuoso com as suas filhas, né? Que as filhas praticaram com o pai, embebedaram o pai e produziram filhos, né? Amon e Moabe, né? O pai dos Amonitas e dos Moabitas, né? Muito forte essa questão de que esses povos se tornam uma pedra de sapato na história de Israel continuamente. Então, um homem que era um justo, mas que a sua vida ele não conseguiu ordenar a sua casa depois de si, né? Ele não conseguiu ter um relacionamento tal com a sua mulher e com seus filhos que, que, que ele construísse uma vida é, que tivesse uma descendência, deixasse um legado espiritual. Pelo contrário, tudo foi feito aos trancos e barrancos, né? Ele sempre fez escolhas terríveis, né? As escolhas, apesar de ser um justo, era um justo sem discernimento, né? E nós vemos a importância que isso tem nos dias de hoje, de nós sairmos desse lugar aonde nós estamos vivendo sem discernimento. Nós precisamos crescer nisso, nós precisamos ser zelosos com aquilo que é a nossa vida, porque o futuro vai depender desse tempo que nós estamos vivendo agora, das decisões que fazemos agora, da confiança que nós temos em Deus agora, né? De trilhar os caminhos de Deus agora, né? Enquanto muitos, 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 milhares, milhões de pessoas que se dizem de Deus, né? Vivem apenas religiosamente, achando que estão vivendo como corretamente e na verdade estão vivendo fora dos caminhos do Senhor, né? Às vezes até estão justificadas, já conheceram o Senhor, mas ainda não estão com suas vidas completamente entregues, como Abraão estava. Então nós podemos colocar tanto Lot em contraposição a Abraão, né? O texto é muito claro, né? Que se nós colocarmos tudo que um fez e o outro fez e como um vivia e o outro vivia, nós vamos tirar lições incríveis, né? Incríveis, né? Nós já falamos sobre isso nos vídeos anteriores, de como Abraham estava com a sua vida entregue, era manso, né? Era manso, porque ele, quando os pastores brigaram, ele não tomou partido daquilo, dizendo, não, eu sou o cara da terra, eu sou a pessoa. Não, ele disse, Lô, escolhe, escolhe, por que que nós vamos brigar, cara? Nós somos homens irmãos, né? Então ele estava disposto a perder para ganhar, né? Um princípio que depois é deixado muito claro por Yeshua quando ele diz assim: aquele que quiser ganhar a sua vida, perdê-la. Mas o que perder a sua vida,
por minha causa e do evangelho, esse ganhá-la, né? Aquele que perder a sua vida ganhá-la. Então, é um princípio que é difícil para o mundo entender, difícil para os evangélicos entenderem, né? Para que, é, porque as pessoas podem até falar e ler esses versículos, mas existe um abismo gigantesco entre a gente conhecer os versículos e a gente vivê-los, né? Então, a gente perder mesmo quando a gente tem todos os motivos para entrar na justiça, para correr atrás daquela causa, para a gente defender nosso direito, e você em Deus, você diz, eu vou abrir mão, né? Eu vou abrir mão em para prejuízo meu, eu vou abrir mão, e que o outro ganhe, mesmo ele estando errado, mas que o outro ganhe e eu abro mão, sabe? Essas coisas são muito agradáveis diante de Deus, né? Diz que o Senhor tem muito desses conceitos, né? Dizendo assim, é, é, que aquele que vantagem há se você só amar as pessoas, cara, que gostam de você, né? Então, que nós temos que amar até os nossos inimigos. E aí, a continuação desse texto, ele diz: sede perfeitos como é perfeito o vosso Pai Celestial. Quer dizer, mais um texto falando sobre perfeição, né? E ele dizendo que essa atitude é uma atitude que nos faz parecidos com o nosso Pai, né? A atitude de nós amarmos os nossos inimigos. É, e aqui não vamos entrar na questão de se é difícil, é fácil, né? Simplesmente naquilo que está escrito e que ele disse que é assim. Então, continuamos, né? O texto que para esta semana que me veio foi o texto de Gálatas 4, versículo 1 ao 6. Ora, digo que por todo o tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere de um servo, ainda que seja senhor de tudo, mas está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão, debaixo dos rudimentos do mundo. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. Então, esse é um texto de Gálatas 4, 1 ao 6, falando sobre a questão da filiação, da adoção, né? Nós temos sido adotados como filhos, mas ao mesmo tempo também está falando sobre a questão de maturidade, né? Ora, digo que por todo o tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere de um servo. Então, nós percebemos isso muito claro no decorrer dos escritos, principalmente de Paulo, que há uma diferenciação na questão da maturidade, né? As cartas elas são escritas para os santos, né? E é incrível essa carta de Gálatas, ela não é escrita para os santos, ela é escrita para os irmãos, né? Porque eles não alcançaram a estatura de serem santos, né? Eles ainda não tinham alcançado, eles estavam, na verdade, regredindo. E ele está falando sobre a lei, né? Então ele está dizendo que se no tempo que o herdeiro é menino, ele não consegue usufruir, mesmo que ele seja senhor de tudo, mas ele precisa de tutores e curadores até o tempo determinado pelo pai. Quer dizer, esse tempo em que aquele menino deixa de ser menino e se torna um adulto, um pleno, perfeito no Pai, porque a palavra muitas vezes traduzida como adulto é a palavra perfeito, perfeição, até seres adultos, até seres perfeitos, né? Então, está falando que a maturidade é isso, é chegar nesse lugar de estar pleno, de estar perfeito. E tem um tempo, o tempo determinado pelo Pai, né? Assim aconteceu com Yeshua, o Filho de Deus, né? Quando chegou no tempo
pronto mesmo dele assumir aquilo aos 30 anos. Ele, ele se torna maduro, né? Porque ele foi criança, ele foi homem, né? Ele foi criança, ele brincou, ele trabalhou depois como né, um- com o pai dele, com José, o pai adotivo, né? E aí um dia ele se torna maduro e no dia do seu batismo ele é chamado de Huios Anthropos, né? O filho, é, o, o, o filho maduro de Deus, né? Deus diz, esse é o meu filho amado, em quem tenho todo o meu prazer. Essa palavra Huios, né? Filho maduro. E aí agora ele assume, é, ele é senhor de tudo, né? O pai põe nas mãos dele o senhorio da obra dele na terra. Então, estamos falando sobre essa questão. Hoje vamos falar bastante sobre a questão da filiação, né? Então, continuamos aqui. Depois que houve então a destruição de Sodoma, o próximo texto está falando que Abraão, que estava parado já há bastante tempo, ele estava habitando nos carvalhais de Manre, né? Nós falamos muito também sobre isso, em vários textos nós falamos sobre isso, como Abraão ali, ele se tornou grande ali, como ele cresceu, como ele se desenvolveu, como ele se tornou pleno, né? E aqui depois continua, depois que Sodoma é destruída, Abraão está vendo a fumaça, né? Ele viu a fumaça, ele viu o tamanho da destruição, né? Cerca de entre 56 a 60 quilômetros, né? Ele conseguiu ver de onde ele estava, a destruição de Sodoma, né? E aí o texto continua dizendo: E partiu Abraão dali para a terra do sul, e habitou entre Cádiz e Shur, né, que é um deserto, e peregrinou em Gerar, né, e ele estava indo em direção à terra dos filisteus, né. Então, nós vamos ver aqui mais para o final desse estudo, nós vamos ver um mapa em que você vai poder ver mais ou menos onde que ficava Gerar, né? Onde Abraão é, é, ele voltou a peregrinar depois de um tempo em que ele estava assentado em um lugar, ele voltou a peregrinar. Aqui nós não sabemos, o texto não fala se ele ficou assim porque ele ficou assim entristecido com a questão que aconteceu em Sodoma, né? E que ele parte dali do lugar onde ele estava. Se ele parte em direção a Lot para procurar se talvez o seu sobrinho foi realmente salvo pelo Senhor, né? Se ele era um justo, né? Estava pelo menos entre aqui o, porque na intercessão ele vai até os 10, mas talvez o Senhor tivesse realmente salvado a Lot, né? Nós temos que lembrar que não tinha nada, né? Naquela época não tinha nem, não sei nem se tinha pombo correio, né? Então, para ele saber se tinha acontecido alguma coisa ou não, né? Alguns estudiosos dizem que ficou muito nítido em toda a região o incesto das filhas de Lot, né? E que isso também pode ter desagradado, isso desagradou muito a Abraão, mas nós não sabemos com certeza. A Torá, né, os escritos judaicos têm algumas, né, falam algumas coisas, mas a Torá mesmo não nos fala nada a respeito disso. Apenas que Abraão ele parte para a terra do sul e vai habitar entre Cádiz e Shur, né? E havendo Abraão dito de Sara, sua mulher, é minha irmã, enviou Abimeleque, rei de Gerar, e tomou a Sara, né? E aqui Abraão perde a Sara a segunda vez, né? Então, você lembra que ele já tinha ido para o Egito, e lá no Egito ele também ficou temeroso de que tirassem a sua vida por causa da beleza de Sara, né? Muito interessante, porque Sara já tinha, né, é, é, seus 65 anos quando eles foram para o Egito, né? Entre 65 e 70 anos, né? Uma mulher que já estava é, é, mais velha, né?
E ainda assim era uma mulher muito bonita, e ele fica com medo, e o faraó a toma, né? Então, Abraão, ele não pergunta. Todas as coisas que Abraão não perguntou para o Senhor, que ele não foi movido pelo Senhor, aconteceu alguma coisa ruim, né? Depois, por exemplo, Isaac é o único dos patriarcas que não sai da terra, né? E ele tem a oportunidade de ir para o Egito mesmo quando tem uma grande fome na terra, assim como Abraão foi, né? E o Senhor diz: não vá para o Egito, né? E o Senhor dá a maior colheita para ele naquele ano, mesmo em meio à seca e à fome. Quer dizer, Abraão também poderia ter feito isso, né? E não ter ido ao Egito. E lá o faraó toma Sara como mulher. Isso é muito, muito terrível, né? Abraão deve ter sofrido muito, né? Primeiro com medo de ser morto e depois por ter perdido sua mulher, né? E aí o Senhor a resgata das mãos de Faraó e, e, e aqui Abraão de novo volta a manifestar algumas coisas como antigamente, né? Ele disse: ela é minha irmã, né? E enviou aí o Abimeleque, né? Abimeleque significa o meu pai é rei. Lembra que nós vimos de Melquisedeque, né? Melech, Melech Melech é rei, né? E Av é meu, é pai. I é meu. Então, Avi é meu pai, né? Avi significa meu pai, né? É o meu pai. E Meler significa rei, Melech, né? Então, o meu pai é rei. E ele era o rei. Provavelmente isso é um título, pode ser também, né? Um título. E ele estava lá, né? Na terra de Gerar. Abimeleque rapidamente descobre essa mulher. Os caras parecem ter um faro, né? Para encontrar mulher bonita. E, e, e aí, mas só que aqui nós temos que pensar o seguinte: Sara já tem 89 anos, cara. 89 anos, mano. Então, é, com 70 naquela época, talvez, né? Mas aqui ela já está com 89 anos e ela continua sendo uma mulher desejável, né? Então, o Abimeleque toma ela como para ser uma das suas mulheres, né? E Abraão novamente manifesta algo que assim, a gente sempre pensa que a gente tem que entender as coisas que a gente já passou para a gente não passar de novo, né? Que isso seria a sabedoria do nosso Pai, né? E aqui ele novamente ele fala uma coisa, ao invés de crer no Senhor, que ele não precisava ter medo, né? João, na carta de 1 João, capítulo 4, ele diz assim: aquele que teme, aquele que tem medo, não está aperfeiçoado pelo amor, né? Porque o amor é perfeito, né? O amor lança fora todo medo, né? Então, aqui ele não precisava ter medo porque ele já tinha tido muitas, muitas, inúmeras provas de que o Senhor é poderoso, né? E aqui ele me parece um homem assim, Abraham, que tem um temperamento melancólico, fleumático, né? E que realmente é, tem essa tendência a, 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 a reagir emocionalmente com algumas coisas, né? E aqui a impressão é que ele ficou realmente abalado com a destruição de Sodoma, né? E ele sai do lugar onde ele estava, como que tipo, cara, não quero mais ficar aqui. Essa visão né, foi muito aterradora, né? Pensa que um país inteiro tinha sido destruído e a intercessão dele não funcionou, né? Quer dizer, ele intercedeu, mas não foi o suficiente, né? E então aqui ele perde a Sara a segunda vez. Mas o Senhor, e aqui nós vemos como é poderoso ter uma aliança com Deus, né? E viver nessa plenitude, porque Abraão é o representante de Deus na terra, né? E diferentemente de Ló, que era um justo, Abraão é um justo que tem uma aliança.
E aí continua dizendo assim: Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos de noite e disse-lhe: Eis que morto serás por causa da mulher que tomaste, porque ela está casada com o marido. Mas Abimeleque não se tinha chegado a ela, por isso disse: Senhor, matarás também uma nação justa? Não me disse ele mesmo: É minha irmã? E ela também disse: É meu irmão? Em sinceridade de coração e em pureza das minhas mãos tenho feito isso. Então aqui nós vemos uma coisa muito interessante, cara, que é o Senhor vindo falar com Abimeleque em sonhos, porque o Senhor trata com as posições de autoridade, né? O Senhor fala mesmo, cara, como assim como mostrou também em sonhos ao faraó. Aqui Abimeleque não tinha tomado, por isso ainda não tinha uma praga tão grande tomado a casa, né? Como foi lá no Egito, né? Que realmente a coisa estava ficando feia, né? Aqui ele ainda não tinha casado, não tinha casado com Sara, não tinha ainda tomado ela, né, como mulher. E aí o Abimeleque, ele faz ele faz a mesma coisa que Abraão fez, né? Ele diz assim: Senhor, matarás também uma nação justa, né? Ou tipo, você matará o justo, ou você farás uma coisa má contra outrarás assim, né? Uma, uma coisa, né? Uma punição contra alguém que está que é inocente. E ele continua dizendo, ela disse, ele disse, ela é minha irmã, e ela também, ele é meu irmão. Então, em sinceridade do coração e pureza das minhas mãos, tenho feito isso. Então, você veja, Abimeleque não tinha nada a ver com a história. A gente percebe nesse texto, cara, que ele estava completamente, assim, inocente nessa questão, né? Ele entrou inocente, pelo menos é o que o texto nos dá a parecer, que realmente ele pegou uma mulher, cara, que estava corvão, né? E pegou ela como esposa, né? Então, e disse o Senhor, quer dizer, o Senhor continua comunicando para ele em sonhos. Bem sei eu que na sinceridade do teu coração fizeste isso. E também eu tenho te impedido de pecar contra mim, por isso não te permiti tocá-la. Olhe que fera isso, né, cara? Cara, o Senhor, tipo, agora é quase como se Abraão estivesse, como assim, digamos assim, provocando o Senhor, né? Quer dizer, nós temos uma aliança, e o Senhor disse e fez uma aliança comigo em que eu não tive que fazer nada, porque o Senhor jurou sobre si mesmo que esta aliança não ia depender de eu ser bom ou não, né? De eu fazer certo ou não, que ela não dependia de mim, mas sim do Senhor. E aqui o Senhor está dando provas a isso. Diferentemente da catástrofe em que Lot estava lá em Sodoma, e que o Senhor não tá, é como se ele não tivesse nem aí para Lot. Tipo assim, tá lá, é um justo, mas cara, ele vai, o Senhor não fala nada, nem fala nada, fala vou destruir Sodoma. Ele não está pensando em Lot. Ele pergunta para Abraão a respeito de uma nação, né? Pergunta não, ele diz, Sodoma, seu clamor se tornou muito grande diante de mim, né? E eu estou descendo lá para ver se eu vou destruir ou não, né? E ele então o Senhor abre uma, digamos assim, uma negociação, ou abre a oportunidade de Abraão de mudar a mente do Senhor, né? Já o que o Senhor já sabia, claro que ele já sabia como estava e que era. Aí aqui nós vemos assim, ó, Abimeleque tá fazendo tudo certo. Abraão mentiu, né? Ou disse uma meia-verdade, né? Que é basicamente a mesma coisa, né? E o Senhor está salvando Abraão e Sara por causa da aliança, né? Cara, se isso não é graça, eu não sei o que é. Né? O que é ter uma aliança através de Yeshua HaMashiach, cara, se isso não é graça, é confiar completamente no Senhor, a ponto de até os teus erros serem consertados pelo Senhor, né? Uau! Cara, isso por causa de Yeshua HaMashiach, por causa do sangue da aliança, né?
Então isso é muito forte mesmo, né? Então lembremos que nós estamos falando sobre as regiões celestiais, princípios na vida de Abraão, que está no livro dos começos, no livro de Bereshit, no livro de Gênesis, né? Que é o livro dos começos, o livro dos princípios, né? E nada melhor do que a vida de Abraão. O livro todo é cheio de princípios, né? Mas a vida de Abraão é onde nós estamos buscando esses princípios que tocam as regiões celestiais, que mexem com as coisas espirituais. E aqui nós vemos o Senhor, Abraão fez do jeito dele. Não tá nem aí, não perguntou, não orou, não fez nada, só fez do jeito dele. Começou a saiu em peregrinação, foi até a terra de Gerar, perto dos filisteus, terra dos filisteus, né? Onde o rei era Abimeleque. E lá ele perde sua esposa, cara, porque ele mente, né? E aí o Senhor fala com Abimeleque. O Senhor entra na frente de tudo isso, né? E vai consertando toda essa situação. É algo muito, muito forte, cara, como o Senhor escudou a Abraão, como ele se colocou no meio dessas situações. Como ele diz aqui, também eu tenho te impedido de pecar contra mim, por isso não te permiti tocá-la. Uau, né? O Senhor protegeu a Sara, né? E a Abraão. Agora, pois, restitui a mulher ao seu marido, porque é profeta, e rogará por ti para que vivas. Porém, se não lhe a restituíres, sabes que certamente morrerás tu e tudo que é teu. Cara, é forte, né? É tipo assim, restitui a mulher ao marido agora, velho. Vamos. Cara, dá uma mulher para ele porque ele é profeta, mano. E aí ele vai orar por você. Quer dizer, aqui a palavra profeta, né? Aquele que tem, né? Visões, revelações, sonhos, né? Então, e rogará por ti para que vivas. Porém, se não restituíres ela, sabes que certamente morrerás tu e tudo que é teu. Quer dizer, cara, o Senhor é impressionante como tudo que é feito a partir de Abraão. Já antes era assim, mas tudo que é feito a partir de Abraão tem a ver agora com o proteger da semente, né? Da semente da mulher. Antes a semente da mulher estava vindo, né, através de Sete, né, Enoque, Lameque, Matusalém, Noé, Shem, e aí começa uma linhagem que ela vai se fechando, né? Ela vai se fechando cada vez mais até chegar em Abraão, né? Da linhagem da mulher, ela passa a ser uma linhagem puramente hebreia, puramente abraâmica, né? E depois de ser abraâmica, ela vai afunilando cada vez mais até ela ser davídica, né? Então a semente passa a ser só através da tribo de Judá. Além de ser da semente da mulher, ela passa a ser através da tribo de Judá, né? E da descendência de Davi. Então, como vem afunilando essa semente, e o Senhor vai protegendo todas as linhagens dessa semente. Desde lá de trás, desde Sete, quando os homens começaram a invocar novamente o nome do Senhor, né? Uma linhagem sacerdotal, humana e sacerdotal, né? E depois ela se torna uma linhagem sanguínea também, né? Através da linhagem de Abraão e, e da tribo de Judá a partir do povo de Israel, né? Então, isso também, assim, o Senhor protege isso ao máximo. Por isso, muitas vezes, tinha aquela coisa do entrar numa nação, destruam tudo, matem tudo, não deixem nada, né? Porque as pessoas falam assim, ah, é porque Deus, né, o Senhor é mau, ou como é que um Deus que é amor manda matar até as crianças, né? Cara, o objetivo do Senhor sempre foi uma linhagem, né? Uma linhagem, para que todas as nações fossem alcançadas, né? E algumas nações elas se tornaram tão pecaminosas que elas não tinham mais redenção, né?
Então, se elas não fossem totalmente destruídas, cara, eh, a, a contaminação na terra e da adoração a deuses pagãos poderia contaminar, corromper a, a, a nação de Israel, Olha, como muitas vezes fez. olha. Oi, Oi, shalom a todos aí. shalom, shalom. E tem aquele lance das crianças também, né, Ali? Porque se eu deixasse as crianças viverem, né, elas iam crescer, não tem como, né? Dificilmente elas não cresceriam revoltadas, né? Uhum, Porque são uhum, pessoas que assassinaram seus familiares, os seus pais, né? uhum, Então, o Senhor ama tanto, né? Até para não deixar com que essas crianças se perdessem. Então já a recolhias, né? uhum. Então eu acho que é mais ou menos isso, né, Ali? Desculpe Perfeito. Não, perfeito, é isso perfeito. aí, né? É isso aí. É, ela, Eu é, só. oi? Vocês estão falando de filho, né? Ontem eu estava lendo sobre Jonas, né? E Jonas estava querendo fugir de Deus, né? Porque eu não sabia que. É porque. Eu não sabia, né? Mas é porque ele não achava justo, ele não achava que fosse justo Deus perdoasse a nação de Nínive, né? Ele sabia que Deus era grande misericórdia em amor e que por isso ele perdoaria o pessoal lá de Nínive, né? Uhum, Daí tem uma passagem no final ali que o próprio Jonas pega, o próprio Deus fala que ele perdoaria porque ele não tem, ele disse assim, não tem 120 mil crianças e animais naquela cidade, ou seja, Deus ama até os animais, né? Deixa uhum, claro isso, né? Eu não lembro isso. Eu não lembro onde está o capítulo, mas é bem no finalzinho que ele fala ali, né, uhum, para Jonas, né? uhum, Jonas fica ali, né, bravo, não sei o que Deus ainda perdoou, né? Ele uhum, falou, mas eu amo aqueles 120 mil, aquelas 120 mil crianças, entendeu? Então é bom ressaltar isso, né? Porque vocês estão falando de criança, eu li ontem isso, né? uhum, uhum. Bacana, só que Isso, só isso isso mesmo. mesmo. As crianças, você veja, depois que ela. Imagine, você vê teus pais sendo mortos, né? E, cara, elas cresceriam, mas nunca fariam parte mesmo da nação de Israel. Elas não tinham como ser adotadas, imagina, elas iam crescer e elas iam ser inimigas dentro do próprio povo, né? Então, assim, o Senhor, essas crianças, elas, vou ser bem evangélico, assim, né, na minha frase, mas elas, morrer criança é tipo morrer salvo, né? É melhor do que crescer e se tornar um inimigo de Deus, né? Então, essa é um pouco dessa lógica, né? E de que a contaminação dos povos era tão grande, né? Que a terra estava tão contaminada com deuses, com ídolos, né? Era frequente a adoração a Moloch, né? Em que eles faziam passar os filhos pelo fogo, né? Faziam passar, eles queimavam os filhos no fogo, entregavam a Moloque, né? Então era muito comum, era muito sangue derramado, era muita abominação diante do Senhor. Tanto que o Senhor diz assim para para Abraão que o povo, né, ficaria 400 anos, é, iriam para o Egito, uma terra estranha, e voltariam para cá, somente possuiriam a terra quando tivesse chegado a medida da plenitude do pecado dos amorreus, né, dos cananeus. Então, quando chegasse essa plenitude do pecado, é que era a hora. Por que chega essa plenitude do pecado? Porque o Senhor não é injusto, né? E essa é a primeira coisa que nós temos que sempre ter em mente. Mesmo coisas que nós não sabemos às vezes explicar, mas uma coisa é certa: Deus é justo, né? E ele não podia tirar a terra de um povo ou, 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 ou trazer um povo sobre eles que vai vencer com o poder de Deus, arrancá-los, destituí-los da sua terra, injustamente. Então, mas esses povos pecam tanto que quando ele chegou na medida da plenitude, em que o Senhor diz: agora já não tem mais saída para vocês. Diferentemente lá do livro de Jonas, né, em que aquele povo, os ninivitas, eles havia a possibilidade deles se arrependerem. O Senhor vai lá e traz um profeta
para pregar para eles, né? E eles se arrependem. E é isso que é o cerne do livro, né? Que Jonas não queria pregar para eles, porque eles foram o povo que levou cativo o povo de Israel, né? Mataram muita gente, destruíram tudo, destruíram, né? As 10 tribos do norte foram levadas cativos e se espalharam, né? E aí ele tem que pregar para justamente essas pessoas que mataram seus pais, seus tios, seus parentes, né? E depois de pregar, aí quando ele se converte, Jonas fica injuriado, né? Fica indignado porque ele vê a grandeza do amor de Deus do desejo que Deus tem de que todos os homens, cara, se entregassem, se convertessem, né? Um símbolo do que Yeshua fez, né? É, é, e alcançando também os gentios, né? Então esse é o sinal de Jonas. É o único profeta do Velho Testamento, né? Do Velho Pacto. Não gosto do Velho Testamento, porque é tudo uma coisa só, né? É uma continuidade de história, né? De aliança. Mas ele é o único de todos os profetas que prega fora, que tem sua mensagem, que ele sai da terra de Israel para comunicar a sua mensagem, né? Então eu também não o julgo, né? Se eu como judeu, né? Se eu fosse judeu, né? Eu ficaria, né, injuriado, ainda mais eles que são extremamente patriotas e, né, nacionalistas, né? Pregar para um outro povo e para o povo que é inimigo ainda, né? Então isso eu não julgo porque não é fácil. Que nós falamos que nós temos que amar os inimigos e uma coisa é fácil, fácil é falar, outra coisa é vivenciar isso, né? Mas é quando amamos os inimigos que somos chamados filhos do nosso Pai Celestial, né? Que isso fala de uma perfeição, né? Sede perfeitos como é perfeito vosso Pai Celestial. Continuamos. Gênesis 28. Né? E levantou-se Abimeleque pela manhã de madrugada, chamou a todos os seus servos e falou todas essas palavras em seus ouvidos. E temeram muito aqueles homens. Então ele falou tudo que Deus falou com ele e todos os seus servos, cara, temeram demais, porque Deus falou com o rei em sonhos, dizendo, cara, se você não devolver a mulher por Abraão, e- e- vai morrer tudo o que é teu, tudo, você e tudo que é teu. Então chamou Abimeleque a Abraão e disse: Que nos fizeste? Em que pequei contra ti para trazer sobre o meu reino tamanho pecado? Tu me fizeste aquilo que não deverias ter feito. Disse mais Abimeleque a Abraão: Que tens visto para fazer tal coisa? Então aqui nós vemos uma coisa interessante. Abraão que foi chamado para dele foi dito que nele seriam benditas todas as nações da terra. Tem um cara aqui chamado Abimeleque se sentindo amaldiçoado por Abraão. O que você nos fizeste? Em que pequei contra ti? Quer dizer, pensa um cara inocente, ou, né, pelo menos é o que o texto dá a entender, que o cara estava na dele, né? De repente o Abraão vem, o cara se encanta com Sara, toma Sara, porque ela não é casada, porque eles disseram que ela não era casada, e ele faz a coisa do jeito certo. Aos olhos dele está tudo certo, né? E ele começa a questionar, dizendo assim, cara, por que você fez isso, cara? A ponto de Deus me aparecer em sonho dizendo que vai me matar se eu não devolver a mulher para você. O que você estava tentando fazer, mano? Né? Então, aí me faz pensar em quantas vezes que somos chamados para abençoar, de alguma maneira amaldiçoamos. Ou fazemos com que as pessoas não se sintam abençoadas, né? Aqui, esse é o caso de Abraão. Ele está, né? Eu penso Abraão meio para baixo, estava meio jururuzão, meio,
né, meio emocional aqui e perdeu o rumo da coisa. Ele perdeu o caminho em algum lugar aqui, né? A impressão que dá é que ele está meio perdidão, né? Ele está meio abalado, né? Não sei se por causa de Lot, volto a repetir, que era que nós já estudamos isso também, né? De como, porque ele também era cunhado de Abraão, né? Irmão de Sarai, né? Então tem uma questão familiar muito forte, né? Ele é sobrinho, filho do irmão mais velho de Abraão. E aí nós vemos Abraão meio abaladão, assim, meio que parece que não está entendendo direito qual é o papel dele mais como representante na terra, né? E olha a fala de Abraão como é uma fala assim né, assim meio insegura, né? E disse Abraão: porque eu dizia comigo, certamente não há temor de Deus nesse lugar, e eles me matarão por causa da minha mulher. E na verdade, ela também é minha irmã, filha de meu pai, mas não filha da minha mãe, e veio a ser minha mulher. Olha a tentativa de justificar a meia-verdade, a mentira, em vez de aceitar de uma vez, né? E aconteceu que, fazendo-me Deus sair errante da casa de meu pai, eu lhe disse: seja esta a graça que me farás em todo lugar aonde chegarmos. Dize de mim, é meu irmão. Então, ele, por causa do medo, né, de ser morto, ele faz Sara também contar essa história, né? E nós vemos que duas vezes ela já causou problemas. Duas vezes ela já causou problemas, né? Todos nós erramos, todos nós temos dificuldades com algumas coisas, né? Mas confiar em Deus plenamente é algo que vai nos ser exigido cada vez para os próximos níveis, para os próximos lugares em Deus, né? Saber que se Deus está enviando, cara, ele vai cuidar. Ele vai cuidar. Essa é a imunar, é a confiança que temos que ter nele, né? De que se ele está dizendo é isso, fica onde você está, fique onde você está. Levanta e anda, levanta e anda. Faça desse jeito, faça desse jeito. Não precisa inventar história, né? Você faz aquilo que você está entendendo de fazer, né? A não ser que o Senhor diga, mostre detalhes do que precisa ser feito, você faz exatamente aquilo que ele falou, né? E se ele te mostrar detalhes, faça em detalhes, né? Porque aqui eu não vejo, por exemplo, nós estamos logicamente analisando de fora, né, da situação, mas eu fico imaginando aqui, cara, cara, olha o tamanho do livramento que o Senhor deu para ele. E se Abraão, vamos supor aqui que Abraão tivesse dito, ela é minha esposa, o Senhor não teria guardado ele quando ele contasse a verdade? Logo que ele chegar em Gerar, os homens viessem e falassem, nós queremos essa mulher é casada ou não? Essa mulher, essa bonitona é casada ou não? Que nós vamos levar lá pro rei Abimeleque. E Abraão dissesse, ela é minha mulher. O Senhor não ia livrá-lo? O Senhor não ia guardar ele? O Senhor não ia proteger ele? A única diferença aqui é que o Senhor fez depois que a coisa aconteceu. Mas poderia ter feito antes se Abraão tivesse feito a coisa, tivesse encarado isso, que o Senhor cuida dele, que o Senhor é com ele. Então, não há motivo para nós desconfiarmos, né? Mas aqui parece que essa coisa meio emocional do Abraão abalou ele mesmo, né? Ele está vivendo assim, um momento de insegurança, né? Mas mais uma vez, por causa da aliança, o Senhor cuida dele, né? E aí vem a restituição de Avimeleque, né? E então tomou Avimeleque ovelhas e vacas, servos e servas, e os deu a Abraão. E restituiu-lhe Sara sua mulher, e disse a Abimeleque: eis que a minha terra está diante da tua face. Habita onde for bom aos teus olhos. E a Sara disse, né, vês que tenho dado ao teu irmão 1000 moedas de prata. Eis que ele te seja por véu dos olhos para com todos os que contigo estão, e até para com todos os outros, e estás advertido, né? Aqui a palavra é muito clara. Abimeleque
faz uma compensação financeira com respeito à mesma coisa que aconteceu no Egito, né? A diferença é que lá o Abraão já tinha recebido ovelhas e vacas e um monte de coisa por causa do dote. E aqui Abimeleque faz isso como uma restituição, como uma reparação, né? As coisas que aconteceram, ainda que ele ainda fosse, digamos assim, inocente, né? A minha terra está diante da tua face. Dizer, cara, Deus é com você, então fica aí, mano. Tipo, cara, habita onde for bom aos teus olhos, né? Não quero problemas com você, porque já vi que você tem um Deus poderoso, né? Cara, que me assustou na noite passada aí, cara, e falou que ia me matar, né? Então, eu não quero brincar com isso, cara. E a Sara, olha o que ele fez. Vês que tenho dado a teu irmão 1.000 moedas de prata. Então, ele meio que compra o silêncio de Sara, né? Meio assim, ó, que te seja por véu dos olhos para com todos que contigo estão. Porque as pessoas começaram a pensar, imagina, tipo Abraão, o cara que venceu a guerra dos 9 reis. Abraão, que é o representante de Deus na terra. Todo negócio, de repente, todo o povo de Abraão que está com ele, tipo assim, e Abraão, tá, cadê tua mulher? Né? Cara, pensa que situação estranha. Cadê a sua mulher? Né? E a mulher dele tá lá com o rei. Cara, que, que testemunho esquisito esse, né? A coisa ficou estranha, né? E Sara, o que que ela vai dizer agora diante do povo? Cara, ela é Sara, a princesa. Ela é a matriarca de uma nação, cara. O que que ela vai dizer diante do povo, cara? Tipo assim, o marido mentiu, fez ela mentiu também, né? Então, é uma situação muito estranha. E Abimeleque, tipo, cara, olha aqui, cara, uma compensação para você, cara. Compra umas bolsas, umas botas, né? Vai no shopping, vai dar uma curtida aí, cara, para acabar um pouco com essa, né? Com esse injúrio que ficou em você, né? As pessoas estão olhando para ela, né? De todos os lados ela tá se sentindo tipo, cara, e agora? O que vão ficar falando? Que eu tive sexo com um outro homem, né? Que eu fui entregue para um outro homem, né? É estranho, é uma situação muito constrangedora e Abimeleque paga por isso, né? Para que ela tipo fique, entre aspas, sossegada, né? Gênesis 20:17, né? E orou Abraão a Deus, e sarou Deus a Abimeleque e a sua mulher e as suas servas, de maneira que tiveram filhos. Porque o Senhor havia fechado totalmente todas as madres da casa de Abimeleque, por causa de Sara, mulher de Abraão. Aqui é uma coisa interessante que nos dá a entender também a questão do tempo, né? Parece que Sara ficou um tempo na casa de Abimeleque, a ponto da mulher de Abimeleque e as servas terem as suas madres cerradas, né? Fechou, ninguém mais, nenhuma mulher mais tinha filho, né? E ali na casa de Abimeleque, né? Então, e aí muito também muito poderoso é que Avraham ora a Deus, um homem que não tem, cuja mulher é estéril, ora a Deus e Deus sara a Abimeleque, né? Porque todos aqui parece que ficaram estéreis, né? Deus sarou Deus a Abimeleque, a sua mulher, as suas servas, de maneira que tiveram filhos. Porque todo mundo ficou estéril, todo mundo ficou tipo, né? Fechou todo mundo ali, né? E o Abraão, que não tem um filho com Sara, né? Orou e o Senhor sarou, né? Então, aqui nós vemos, cara, mais uma vez o poder da aliança, né? E aqui esse texto é forte isso, né? Forte. E aí, passado essa luta, né? Que a gente pensa assim, cara, é um, como Rassatã é sujo, né? Joga pesado, porque aqui o Senhor fez Abimeleque ficar estéril, ou cerrou ele, né? Por quê? Porque se ele chega a pegar a Sara sexualmente, né? Ter relacionamento com ela, poderia acontecer alguma coisa
né? Ali, cara, a promessa ficar, né? A promessa está ficando. O que está acontecendo aqui, né? Justamente essa questão sexual envolvida, questão de filhos, de fecundidade, de serrar a madre, né? Por quê? Porque o Senhor tinha dado uma promessa que Abraão teria, né? Teria um filho de Sara, né? E de repente agora ela está entregue para um outro homem, né? Ela provavelmente não ia ter filhos porque o Senhor tinha cerrado a madre dela, se bem que o Senhor já tinha dado a palavra lá nos carvalhais de Mamre que ela teria filhos. Talvez naquele momento o Senhor já tinha aberto, né, a madre dela, né? Então, bem nesse tempo aí entre o que o Senhor falou e o Senhor falou, daqui um ano voltarei a ti e para Sara filho, né? Literalmente para Sara, filho, né? Então o que aconteceu? Provavelmente eles ficaram aí esses 3 meses nessa peregrinação, não sei quanto tempo em Gerar, né? Mas nesse tempo ela se tornou mulher do Abimeleque. Cara, como é que ela vai ter agora um filho de Abraão, né? O filho da promessa, cara, sendo mulher de um outro cara? Olha o porquê que a Torá nos fala desse caso, né? Porque agora está às portas. O filho da promessa está às portas. Vai nascer, o cara, Abraão está com 99 anos. Sara está com 89 anos. E aqui chegou o momento da promessa, mano. Esse é o que todo ser humano quer, a promessa que se cumpra, que chegue o momento, cara, que venha, que chegue o tempo propício, o Kairós de Deus. É isso que todo mundo quer, né? E aqui, Gênesis 21:1, termina o capítulo 20, né? 21:1. E o Senhor visitou a Sara como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha prometido. Cara, glorioso Deus, né? E fez o Senhor. O Senhor visitou a Sara como tinha falado, como tinha dito. E fez o Senhor a Sara como tinha prometido, né? Então, visitou como tinha dito, fez como tinha prometido, né? Essa é a vida do crente, né? Viver uma vida em Deus, né? Você não fica tentando coisas, você não fica tentando ter um filho com a serva, você não fica tentando produzir um clone, você não fica tentando através da magia, você não fica tentando, cara, você não vai no banco de órgãos, no banco de sangue, no banco de esperma, no banco. Cara, você confia no Senhor. E o Senhor visitou a Sara. Yahweh visitou a Sara. Olhe como como a Torá deixa clara a diferença entre as atitudes de Abraão saiu para peregrinar e aqui o Senhor visitou a Sara, né? Como tem algo que ele quer produzir em nós, que ele tem uma vontade, como todo pai tem uma vontade para os seus filhos, né? Tem um bom conselho, mas os filhos muitas vezes não querem, na grande maioria, ou talvez quase nunca, perguntam: pai, o que você acha dessa situação? Né? E o Pai é aquele que é o sábio. Aqui o Senhor é aquele que sabe tudo, que tem o poder de tudo, que tem o plano já escrito, que já está tudo definido, quem vai fazer o quê, quando, como, né? Porque para todo propósito debaixo do céu tem o tempo e o modo, né? Então, para todo propósito. Então, o Senhor vai fazer. Tem propósito, tem tempo e tem um modo, né? E ele quer fazer isso, né? E concebeu Sara e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe tinha falado. Pronto. Tipo, cara, o Senhor falou, ele vai fazer, cara. Ele vai fazer, mano. Ele vai fazer. Ah, mas hoje eu não tô muito animado. Hoje eu não tô muito animada. Nossa, esse mês, nossa, esse ano, nossa, as contas, nossa, a matemática das coisas não está. O Senhor, no tempo determinado,
Cara, vai acontecer o que Deus falou. O que Deus falou. E Abraão pôs no filho que lhe nascera, que Sara lhe dera, o nome de Itchak, né? Aqui, é, é, claramente, Abraão volta para os trilhos, né? Volta para aquela fé confiante, né? E Abraão pôs no filho que lhe nascera, que Sara lhe dera. Olha como a Torá é clara com cada frase, né? Se o filho ia vir de Sara, que Sara lhe dera, e põe o nome de Itchak, né? O nome que o Senhor tinha dito para ela quando eles estavam lá nos carvalhais de Mamre. Cara, assim como o anjo falou para Yosef, falou assim, e não tenhas medo de tomar a Maria, né, Miriam, porque o filho dela que ela vai ter é do Espírito Santo, e lhe porás o nome de Yeshua, né? E ele pôs o nome de Yeshua, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. Porque Yeshua é salvação. Assim como Zacarias, o Senhor fez o Zacarias ficar quieto, velho, e falou assim: o nome dele vai ser Yohanan, né? Vai ser Yohanan, porque Zacarias já queria ficar falando. Ele ficou calado até o dia que nasceu o bebê, mano, né? Porque o Senhor talvez não viu essa obediência nele, mas falou assim: mas vai nascer da tua família. E você vai ser o pai daquele que vai ser o precursor do Mashiach, né? Então, mas como você é meio língua solta, né? Você vai ficar quieto, cara. E ele ficou mudo até o dia que nasceu a criança, né? E colocaram o nome de Yohanan, porque ele tinha que ser Yohanan, né? O imersor, o precursor do Mashiach, né? Aquele que está anunciando Yahweh é graça, é gracioso, né? O nome dele tinha um significado. Então, aqui Abraão pôs o nome de Isaac. E Abraão circuncidou o seu filho Isaac. Novamente uma obediência, né? Quando era da idade de 8 dias, como Deus lhe tinha ordenado. Aí ele voltou. Agora ele tá bombando de novo. Ele tá tipo, pá, fera, entendeu? Voltou, deu uma vacilada, cara, deu uma viajada, cara, mas agora ele tá de novo na pegada, né? E era Abraão da idade de 100 anos quando lhe nasceu Isaque, seu filho, né? Não, cara, não precisamos, mas nós vamos fazer aqui, né? 100 anos, né? 100 anos. 100. 1 mais zero é igual a 1, né? Quer dizer, a unidade, né? O começo de tudo, né? Vezes 100, que é 10 vezes 10, a- o estabelecimento. 10 é o estabelecimento, né? Então é 10 vezes 10, né? O estabelecimento vezes o estabelecimento da unidade. Aqui, Abraão nasce Isaac, né? Que é o número, né? Que agora em Abraão, Abraão está com 100, ele é o 1, e nasce Isaac, que é o 2, que é o símbolo do filho, né? Que é o símbolo da casa, do estabelecimento da casa. Sem o filho, não tem a família acaba ali, né? Não tem continuidade. Os dois iam morrer e acabou. A casa, o nome ia sumir, a casa não ia mais existir. Mas agora existe uma casa, né? E o filho, nós sabemos, como fala em Hebreus, que é aquele, ele é a casa, né? Moisés era como um gerente, como alguém que cuidava da casa, mas o filho é a própria casa, é o próprio tabernáculo, é o próprio templo. Ele é a casa de Deus, ele é o corpo, ele é um santuário espiritual para Deus, né? Então, aqui nasce o filho, né? Nasce o filho de Deus, né? Assim também era isso que Abraão estava profetizando, porque ele é profeta, a vida dele está profetizando, está contando uma história que vai se realizar.
Um dia essas palavras que se tornaram escritas foram sendo faladas cada vez mais. E Abraão teve um filho aos 100 anos. E Abraão teve um filho de Sara. E Abraão teve Itiaque, né? E o filho da promessa. Cara, tudo isso era sombra das coisas que haveriam de vir. Um dia, essas palavras, esses verbos, esses logos, esses davar, se tornaram carne e habitou entre nós. Né? O verbo se tornou carne, o logos se tornou carne e habitou entre nós. E disse Sara: Deus me tem feito riso, todo aquele que ouvir se rirá comigo. Né? Compartilhe um pouco agora da alegria de Sara, né? 90 anos, cara, né? 90 anos é finalização, né? 9 é a finalização. 9 vezes 10 é o estabelecimento da finalização, né? Ela finalizou o que ela veio fazendo nessa terra, cara. Ela viveu e ela se tornou, né? Essa mulher que deu, né? Essa igreja que dá luz a um filho, ao riso, né? E disse mais: Quem diria a Abraão que Sara daria de mamar a filhos? Pois lhe dei um filho na sua velhice. Né? Quem diria a Abraão? Quem diria a Abraão que Sara daria de mamar a filhos? Quem? As pessoas não. Né? Muitas vezes as pessoas, cara, vão ser sempre a tua maior luta. Né? Cuidado com quem você compartilha. Né? Você não compartilha a sua fé com pessoas que têm menos fé que você. Sempre compartilha com pessoas que têm mais fé que você. Que dizem: Uau, é isso, cara, entendi. Não, vai ser, cara, isso por causa disso, por causa daquele outro. Agora, quando você compartilha aqui com aquele que não tem a mesma visão, né? Ih, cara, esse negócio aí não vai, já é velho, ela também já é velha. Esse negócio aí é meio engraçado, né? Vocês estão pirando na fita, né? Então, a fé, né? Você compartilha com muito poucos, né? A sua fé, aquilo que o Pai tem para realizar na sua vida e através da sua vida. Né? Você compartilha com pessoas em que isso vai ser acrescentado, né? E eu abençoo você para que você seja cercado de pessoas fiéis, de emunás na sua vida, pessoas que são emuná, pessoas que ajudam você a crescer na sua fé, a estabelecer, a andar sobre as águas, né? Pela fé. Né? Então que você saiba que o teu pai e a tua mãe na fé, Abraão e Sara, né, os nossos patriarcas, né, os patriarcas da nossa fé, o pai da fé, né, eles estão nos ensinando algo, que mesmo um homem com 100 anos, que já estava amortecido, né, foi vivificado por Deus. E Sara, que era estéril, como todas as matriarcas, não que ela foi feita que nós não sabemos, porque ela não voltou a ter mais filhos, né? Diferente de outras matriarcas que tiveram mais filhos, Sara nunca mais teve filhos, ainda que eles continuaram tendo relacionamento sexual. Por quê? Porque Abraão foi vivificado. Ele acendeu de novo, ele ficou jovenzão, né? Tanto que depois de Sara, ele volta a casar com uma outra mulher chamada Quetura, né? E tem mais 6 filhos com ela, depois que Sara morre, né? Então, eles continuaram tendo relacionamento sexual, mas ela nunca mais deu os filhos, porque nosso pai tinha um filho que era o filho da promessa, um filho, um. Essa era, e ponto, e acabou. E era isso que ela tinha que fazer. E ela só deu a luz a Isaac. Só isso, né? É, só ao patriarca Isaac. Né? E cresceu um menino e foi desmamado. Então Abraão fez um grande banquete no dia em que Isaac foi desmamado. Uau, né? Esse desmamar, né, levava entre 3 a 4 anos da criança.
né? Então, não era uma coisa assim, tipo, como a gente faz, né? Tem mulher que nem, praticamente nem dá mais mamar, né? Para os bebês. O que a ciência fala, né? Os estudos comprovadamente dizem, cara, que é um pecado, né? As mulheres não dão de mamar porque, cara, vai cair o seio, porque não sei o que. Cara, mas a questão tem muito mais do que apenas a nutrição física, né? Do que além do emocional e tantas outras coisas que acontecem quando a mulher amamenta, né? Então, aqui elas amamentavam até 3, 4 anos, né? Nós podemos ver isso também na história de Ana, quando ela dá à luz a Samuel, e ela diz para Eucana que ela não vai para o sacrifício anual nesse ano, que ela vai esperar a criança ser desmamada para ela levar e para que a criança, o pequeno Samuel, seja entregue de uma vez por todas no templo para o serviço do templo e do sacerdote Eli, né? Então, quando Ana chega e entrega, ela não entrega um bebê, né? Ela entrega um meninão, né? Um menino que já, cara, e que está preparado para ficar sem a mãe, né? Então, não era um bebezinho, né? Então ali ela levou ali pelo menos 3, 4, talvez até mais, né? Não tinha muito uma data assim, mas não era pouco como hoje acontece, que as mulheres amamentam assim algumas semanas, alguns poucos meses, né? Então era muito mais, né? Naquela época tudo era mais, né? Tudo era mais forte, mais intenso, tudo, né? E aqui, né, então, Abraão deu um banquete, né? E em Provérbios 13, 12, o texto que me chamou enquanto eu escrevia isso esse: a esperança adiada desfalece o coração, mas o desejo atendido é árvore de vida, né? Abraão agora não sabia onde, né, onde que a alegria ia caber, tanta alegria. Sara também não, né? Tanto que o nome da criança é Riso, já era profético, né? Eles devem ter ficado rindo, rindo, rindo no espírito, né? Rindo, 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 sem. Cara, foi uma coisa que deve ter tomado conta de todo o acampamento, né? E porque a esperança adiada desfalece o coração, mas o desejo atendido é a árvore de vida, né? A promessa cumprida, né? Chegar num lugar onde que aquilo, cara, aconteceu, né? Algo realmente se realizou. É isso, é o desejo de todo ser humano, né? De que a gente viva. O nosso Pai é um Deus galardoador, e ele tem capítulos inteiros dedicados somente a quem cumprir, as bênçãos que advêm, as promessas, ao crer na promessa, ao permanecer firme, ao, ao, ao continuar crendo e não desfalecer, né? É, tudo isso está é, é, firmado poderosamente na nossa fé, né? Esse é imunar. Imunar é crer de uma forma inabalável, né? Inabalável. É ter isso como uma fala contínua, mesmo quando os pensamentos ruins vierem, mesmo quando o tempo parecer demorado, mas saber que o Senhor é bom, que Ele é justo e que Ele, no tempo determinado, a promessa vai se cumprir. Então, o desejo atendido é a árvore de vida. E a árvore de vida, né, que é um símbolo da Torá, né? A árvore tinha a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida, né? A árvore da vida é um símbolo da Torá. É você ter essa plenitude de vida. E viu Sara que o filho de Agar, aí muda o texto de novo, né? Fica meio tenso, a musiquinha muda, né? E viu Sara que o filho de Agar, a egípcia, a qual tinha dado a Abraão, zombava. E disse a Abraão: ponha fora esta serva e seu filho,
porque o filho desta serva não herdará com Isaque, meu filho. Então, ponha fora esta serva e seu filho, porque o filho dessa serva não herdará com Isaque. Aqui, claramente, Agar, né, a egípcia, quando fala que é Agar, a egípcia sempre frisa aquela egípcia, quer dizer, ela tem uma mente que é completamente fora da fé, ela é uma pessoa que tem uma mentalidade completamente outra, de outra, né, ela não pertence à fé, né, é, e, e, e ela zombava, né? O filho de Agar agora zombava de quem? De Isaac, né? E todos estavam alegres, todos riam, mas o filho de Agar, que já era grande, já tinha seus 13 anos, né? Porque aqui já está fazendo 14 anos, né? Então, Abraão teve ele com 86 anos, né? E agora com 100 ele teve Isaac. Então o Ismael já tem 14 anos aqui, né? Ele já está, né? Já é um homem, né? A segunda cultura hebraica, culturas antigas, ele já era considerado um homem. E ele tem a mentalidade que a sua mãe tem. Por que ele está zombando? Porque a mãe incutiu na cabeça dele, né, o tempo todo. Né? E agora ela preparou, ela semeou na cabeça do filho, né? Como uma cobra, como uma serpente que fica ali, né, falando na cabeça do menino. Ela foi semeando coisas, ela foi dizendo: não, não se esquente a cabeça, no tempo certo você que vai assumir, você que vai ser o herdeiro, você que vai assumir tudo de Abraão, você que é o primeiro filho, você que é o primogênito, né? E Abraão amava Ismael, né? Tremendamente amava Ismael, amava. Durante 14 anos, o coração desse homem era um coração amoroso, né? Abraão sempre foi amoroso e, e ele amava Ismael. E a mãe, Agar, semeou na cabeça desse filho, né, de que ele não ia perder todas as regalias, de que agora, mesmo nascendo Isaac, e ela começa a fazer aquele joguinho que é tão comum, parece novela, né? Parece novela. Ele já começa a zombar, tirar sarro. Imagina com os outros meninos que faziam parte da idade dele ali, e o Isaaczinho ali com, né, brincando por ali, e ele tirando sarro e fazendo bullying com o Isaac, né? Então a Sara não suporta isso, né? E diz: ponha fora essa serva e o seu filho, porque o filho desta serva não herdará com Isaac, meu filho, né? Então é uma frase muito dura, né? Ela vai direto no Abraham e agora ela está firmada também em algo. Sara está com uma firmeza que não maior do que era antes, né? Ela está muito convicta disso, né? E o que parece muito estranho, né? O que parece muito, assim, até uma falta de amor, né? Assim, cara, mandar embora né? A serva que ela teve durante anos com o filho que Sara falou pediu para Abraão ter com a serva, né? É, mas olha que interessante a interpretação que Paulo faz em Gálatas capítulo 4, 21, e fala sobre a nossa espiritualidade, sobre a nossa maturidade, né? Conecta com aquele texto que lemos no começo. Dizei-me, os que quereis estar debaixo da lei, não ouvis vós a Torá? Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. Todavia, o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre, por promessa. O que se entende por alegoria, então ele está fazendo uma leitura aqui, né? Paulo está fazendo uma leitura no versículo 24. Ele está fazendo a interpretação daquilo que era a alegoria, pois essas 2 mulheres são 2 pactos. Então olha que interessante. Ele está dizendo que essas mulheres não são mulheres, elas são 2 pactos. Essa é a interpretação que temos que fazer. Porque senão nós ficamos apenas na história, no texto, na historinha. E Paulo entendeu pelo Espírito que o Espírito estava querendo comunicar algo.
Essas duas mulheres são dois pactos diferentes. Um é o pacto do Monte Sinai, que dá à luz filhos para a servidão e que é Agar, né? Lembra, o Monte Sinai foi onde o povo recebeu a Torá, né? A lei, né? Que dá luz aos filhos para a servidão e que é Agar. Versículo 25. Ora, esta Agar é o Monte Sinai na Arábia, que é onde eles foram morar depois, né? Agar e Ismael. E corresponde a Jerusalém atual, pois é escrava com seus filhos. Mas a Jerusalém que é de cima é livre, a qual é nossa mãe. Então aí, para quem não sabia que nós temos um pai, um irmão e uma mãe, né? Aí tá, Paulo já mostra quem é nossa mãe, né? É a Jerusalém lá de cima, né? Pois está escrito: alegra-te, estéril, que não dás à luz, esforça-te e clama, tu que não estás de parto, porque mais são os filhos da desolada dos que os da que tem marido. Ora, vós, irmãos, sois filhos da promessa, como Isaque. Mas como naquele tempo o que nasceu segundo a carne perseguia ao que nasceu segundo o Espírito, assim é também agora. Que diz, porém, a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre. Pelo que, irmãos, não somos filhos da escrava, mas da livre. Então veja, ela não está falando das mulheres, ele está falando de um lugar de nascimento, né? Você não nasceu no Monte Sinai, no lugar da lei. Vou usar a lei mesmo como sentido da perversão da Torá em legalismo. Porque a Torá é boa, ela é instrução para o homem. Mas quando o homem torna isso em religião, ela se torna legalista e ela faz filhos escravos. Mas aqui, Paulo está dizendo que nós somos o fruto da nossa vida, a nossa espiritualidade é simbolizada por esses filhos. Se a nossa espiritualidade é legalista, nós vamos produzir Ismaéis. Se a nossa espiritualidade é nascida do alto, segundo o Espírito, segundo a promessa, nós vamos produzir Isaac. Nós vamos produzir mais da vida, da liberdade e não da escravidão, né? Então isso fala da maneira como nós nos relacionamos, porque a religião, e ela é a predominância no mundo, né? Ela vai sempre produzir, não importa qual, ela vai produzir Ismaéis de todos os tipos, né? É, é, e enquanto que no Espírito, em Deus, na liberdade, nascidos do alto, nós vivemos e produzimos um fruto maravilhoso, que é o fruto da promessa, que é o fruto do Filho, né? Que é o fruto do Espírito. Então, aqui falando sobre a nossa espiritualidade, eu queria que ficasse bem claro isso para nós, assim, de como a leitura que Paulo fez. Lembra que nós fizemos isso, né, com o escritor de Hebreus, fazendo uma leitura de Melquisedeque. Assim também, essa é uma leitura muito espiritual, né, que nós temos que fazer do Antigo Testamento, né, da Torá, do Tanar, né? Nós precisamos olhar e trazer essas verdades para os nossos dias, porque nós precisamos transformar isso dentro de nós. Isso precisa estar transformado. Precisamos entender, ainda mais nesse tempo em que nós somos tentados, como em todos os tempos foi assim, né? Mas nós somos tentados a viver a Torá em legalismo. Nós tentamos alcançar algo que já foi alcançado pelo nosso Senhor. E isso é tão difícil. Parece ser algo tão fácil na fala, parece ser algo tão fácil na mensagem, na pregação, falarmos sobre graça, mas é algo que eu vejo em tão poucas pessoas. Cara, que é uma luta tão grande, cara, na minha vida, cara, desde que eu nasci, né, de novo, sempre as mensagens traziam algo
cara, que parece que me puxava para algo em que eu dependesse realmente das minhas forças, porque eu posso, porque eu consigo, porque Deus me fez assim, né? E não da dependência total e completa da vida que Yeshua conquistou com a sua vida, com a sua morte, com a sua ressurreição e pelo Espírito, né? Então, a graça é tão fácil ser falada, mas ela não é tão fácil ser vivida. Assim é o livro de Gálatas. Imagina um povo todo, Paulo escreve uma carta toda para um povo que começou, né, na liberdade, começou no espírito e estava tentando se aperfeiçoar na carne. Então, não é um privilégio nosso. Esses Gálatas já estavam vivendo essa dificuldade lá atrás. Os Gálatas, os Hebreus, enfim, os Colossenses, né? São cartas que estão voltadas para isso, né? Estão fazendo uma contrapartida entre a graça e a Torá e a lei, né? A perversão da Torá em legalismo. Continuamos. Pareceu isso bem duro aos olhos de Abraão, por causa de seu filho. Qual filho? Por causa de Ismael. Ele amava Ismael, né? Mas ele estava sendo agora tendo que lançar fora, né, o Ismael da sua vida. Você veja, não vai ser fácil para você lançar o Ismael fora da sua vida. Não será fácil, né? Todos que já estão passando por isso sabem quanto é difícil lançar Ismael fora. Não é fácil, não é fácil, mas não desista, né? E sempre sabendo que o filho da escrava não vai herdar com o filho da livre. Ou é um ou é outro. Deus, porém, disse a Abraão: Não pareça isso duro aos teus olhos por causa do moço e por causa da tua serva. Em tudo que Sara te diz, ouve a sua voz, porque em Isaque será chamada a tua descendência. Então aqui, interessante que lá atrás, Abraão ouviu a voz de Sarai, né? Ouviu a voz de Sarai. E não ouviu a voz de Deus, né? E aí nasceu um Ismael. E agora o Senhor está dizendo: ouve a voz de Sara, porque em Isaque será chamada a tua descendência. Agora é ela que está firme, é ela que está com a mente alinhada e dizendo: cara, manda embora, porque Isaque é a promessa. E se os dois ficarem juntos, cara, Ismael vai corromper a Isaque. Ou Isaque vai ter uma luta muito difícil, pode ser até morto, né? Não tem como, não tem como. Nosso filho tem que nascer num ambiente saudável. E isso, lembre-se, está falando sobre a sua mente, está falando sobre a sua espiritualidade, né? Lance fora Ismael. Tudo que foi produzido na carne, que foi produzido na sua vida através de uma mentalidade egípcia, tudo que foi produzido, todo fruto daquilo que foi meio misturado, meio espiritual, meio egípcio, cara, é Ismael. Tudo, tudo. Isso é Ismael. Ismael é a mistura de um hebreu com uma egípcia. Tá? É meia fé, meia fé. É uma fé misturada, né? Isaac é a fé pura, nascido de Sara, da mulher que o Senhor teve que abrir, fazer algo sobrenatural para que ela tivesse o filho da promessa. É uma produção, assim como Miriam, né? Maria teve um filho do Espírito. Do Espírito. Foi uma coisa única. Yeshua tinha que nascer disso. Tinha que nascer assim, né? De uma mistura entre, entre uma mãe, né? Uma mãe da linhagem, uma mulher, né? Entre aspas, um homem, né? Da humanidade, filho de Adão, né? Mas fruto do Espírito. Assim também é isso que simboliza essa cura, entre aspas, de Sara, porque nós não sabemos se ela foi realmente curada, se ela continua estéril, foi realmente um milagre, né? Ela teve Isaac sem ter sido curado,
né? Porque é assim que nosso pai faz também, muitas vezes, né? Foi algo sobrenatural mesmo, né? Nasce um Isaac. Quer dizer, aquilo que ele vai estar produzindo na sua vida, o Isaac que ele quer produzir na sua vida, é puro, é fruto de uma mente pura, que ela, que ela é estéril, a não ser que Deus a fertilize, a não ser que Deus, que o Espírito a faça, a vivifique, né? Então não é algo que você pode produzir na sua própria carne, ou fruto do conhecimento humano, né? Que é egípcio, né? Então, muitas pessoas acham que elas conseguem produzir algo do Espírito na carne, né? E isso é impossível. É impossível. Por isso, ficar em Jerusalém até que sejais revestidos de poder. Eles tinham que ficar lá buscando, buscando. Eles não podiam produzir aquilo. Eles não tinham como produzir, eles só tinham que se render. Mas quem ia produzir era o Espírito, até que o Espírito venha, né? Você não pode enganar, querer fazer de conta que vocês estão falando em línguas, né? Inventar línguas estranhas, né? Cara, só quando o Espírito veio, houve uma produção de algo espiritual e poderoso, né? Gênesis 21:13. Mas também do filho desta serva farei uma nação, porquanto ele é da tua semente, da tua linhagem. Zerá, né? Será da tua semente. Então aqui de novo o Senhor, né, mesmo no erro, né, mesmo na produção que não era, que é uma produção meia fé, meio misturado, mas o Senhor diz, olhe, pelo pacto que eu fiz, cara, o pacto que ele fez com Abraão foi muito forte mesmo. É algo assim, cara, se a gente tivesse, cara, nossa, um pouquinho disso que ele tem, dessa consciência de que Deus é comigo, cara, que até isso ele vai cuidar, mano. Até do Ismael ele vai cuidar. Caraca, velho, né? É muito forte isso. E aí, uma difícil decisão, né? Vai Ashkem Avraham Bavoker. E se levantou Avraham pela manhã. Vai Lechem Veremá. E tomou pão e água, um odre de água. Verremat Maim. Né? Vaiten el Hagar, e deu a Hagar, Sam al Shikma, e colocou nas costas dela. Veet Hayeled. Vaiesh, e Veet Hayeled, que dá para entender que colocou o pão e o odre de água, e dá para entender também que colocou o próprio Ismael nas costas dela. Aqui não deixa claro, né? Mas como ele já deveria ser grande, bem grande, né? Então colocou também um pão e água nas costas dele também. Vai Eshelaher, né? E enviou Teled ve Tetar, que é essa palavra que está em vermelho, né? Então ela partiu Teled, Vateler de Lerá, né? De Ler, isso, e ela partiu Vatetá, quer dizer, ela se perdeu Bamidbar, Beersheba, e ela se perdeu no deserto de Beersheba. Então, aqui é algo que me deixa assim bastante tocado, no sentido de que, cara, ele levantou cedo, né? Fica imaginando o tamanho, cara, como é que o cara foi dormir, né? Pensa como é que ele foi dormir sabendo que agora ele ia mandar embora o filho, a serva e o filho, né? E ele coloca pão e um odre de água e dá a Agar, pondo sobre o ombro dela, e também deu um menino e despediu-a. Cara, você vai mandar o teu filho para... Cara, Abraão era riquíssimo, riquíssimo. Mas veja como ele manda embora o filho, cara, que o Senhor... Que é aquilo que Paulo entendeu. Ele disse assim, ó, não vai herdar, mano. Não vai herdar. Não tem uma carroça para ele. Não tem um burro para ele. Não tem nada. Tem pão e água só pro cara para isso. Porque essa produção não fui eu que produzi, mano. Então, todas as coisas que não são produção do Senhor, elas frequentemente as pessoas têm muita dor para entregar, né?
seja a empresa, seja uma igreja, o que quer que seja, aquilo que foi produzido, cara, que foi produzido pela única vontade do homem querer produzir algo, um dia vai ter que ser entregue para que você consiga continuar caminhando em Deus. E essa entrega é uma entrega, né? É uma entrega total, né? Aqui ele teve que mandar o filho que ele amava, cara, que ele amava embora. A serva, cara, não era tanto, mas era a mãe do filho dele. Mas o filho, cara, esse filho, cara, eles fizeram sacrifícios juntos, né? Eles jogaram bola, videogame, né? Plantaram a árvore, é, é, tiraram a água do poço. Abraão ensinou ele como sacrificar, como, como fazer nascer um cabritinho. Abraão ensinou ele a atirar com arco, né? Se regozijou a primeira vez que ele acertou no alvo, né? Os dois pularam, se abraçaram. E hoje ele levanta de manhã cedo, pega um pão, um odre de água e deu nas costas, no ombro dela, abraça o menino e entrega o menino e despede os dois. Shalom. E ela partiu e, e se perdeu pelo deserto de Beersheba. Não demorou muito, mano. E se sabe que saiu para o deserto, você pode ir para qualquer lado. Você já não encontra mais. Mesmo que Abraão tentasse voltar agora, ia ser difícil de encontrar, né? Mas ela saiu e já se perdeu. A palavra vatetá ela se perdeu, né? E ela se perdeu no deserto de Beersheba, que é o poço 7, né? Isso aqui, um lugar que Abraão, Isaac, todos eles habitaram, Yaakov, um dos lugares, cara, que mais fantásticos, né? Assim na escritura, cara, na vida dos patriarcas, né? O poço do juramento, né? O poço 7, o poço da plenitude, né? E ela se perde nesse deserto. Então, aqui nós vamos ver que nesse mapa aqui, nós vamos ter né, aqui você está, onde está a mãozinha aqui, Beersheba, né? Então, Abraão estava aqui em Gerar, né? Aqui próximo de Gaza, da faixa de Gaza, onde hoje é Gaza, aqui é terra dos filisteus. Ele foi morar aqui perto dos filisteus, né? Em Gerar. E ela saiu aqui no deserto de Beersheba, né? Então ela começou a descer esse lugar, só vai ficando cada vez mais deserto, né? Aqui tá escrito em inglês aqui Wilderness of Zim, né? O deserto de Zim, né? E Abraão ele peregrinou nessa parte e parou em Gerar. E daqui de Gerar é que acontece, né? Toda essa história, né? Então, o deserto, cara, imagina um odre de água para quem não, para quem tem água todo dia, toda hora, você chega no deserto, cara, saiu cedo, cara, não passou muito do meio-dia, cara, o odre já tinha acabado, mano. E eles aqui não tinha volta, não tinha volta, né? Então, aqui foi algo muito forte, muito difícil. Aqui nós vamos ver que depois eles passam a habitar nessa região aqui embaixo, né? Que é onde é a Arábia, né? Então eles passam a habitar aqui embaixo. E, e consumida a água do odre, Agar deitou o menino debaixo de um dos arbustos e foi assentar-se em frente dele, a boa distância, como a de um tiro de arco, porque dizia: que não veja eu morrer o menino. Assim, sentada em frente dele, levantou a sua voz e chorou. Mas Deus ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus, bradando a Agar desde o céu, disse-lhe: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino desde o lugar onde está. Ergue-te, levanta o menino e toma-o pela mão, porque dele farei uma grande nação. E abriu-lhe Deus os olhos, e ela viu um poço, e foi encher de água o odre e deu de beber ao menino.
Deus estava com o menino, que cresceu e, morando no deserto, tornou-se flecheiro. Ele habitou no deserto de Parã, e sua mãe tomou-lhe uma mulher da terra do Egito. Então você veja que aqui tinha o menino, o Senhor salva eles por causa da semente de Abraão, como o Senhor prometeu, né? O Senhor faz, o menino cresce, o Senhor cuida dele, mesmo que ele foi uma produção errada, né? Que não era a promessa. Pelo contrário, né? Esse povo é um povo que da descendência de Ismael saem praticamente todos os povos que são hoje muçulmanos e islâmicos, né? Que odeiam o povo de Israel com todas as suas forças, né? Isso não passou, isso continua forte até hoje, cada vez mais forte, né? Cada vez mais tem sido levado a crer que o anticristo vem do mundo muçulmano, né? De alguma parte disso. E aqui o final aqui, né, algo muito interessante que ele diz assim: e ele habitou no deserto de Parã, descendo daquele lugar que nós vimos mais para baixo ainda de Beersheba, e sua mãe, não podia ser diferente, né? Ela era uma egípcia, tomou-lhe uma mulher da terra do Egito. Quer dizer, tipo, você não vai ter a fé do seu pai Abraão. Você vai ter a fé, a minha fé egípcia, né? Você vai ter a minha fé egípcia. Então isso só fortaleceu o lado egípcio de, de Ismael, né? E mais o Senhor cumpriu com o que tinha dito, né? E assim está, né? Assim é até hoje, né? Aqui embaixo nós vemos o deserto de Parã, né, onde eles estavam. Então eles desceram daqui de cima, né, que Beersheba está aqui, né? Então Beersheba está aqui. E aí eles vêm morar no deserto de Parã. E é toda essa região aqui e a Arábia onde vêm os seus descendentes, né? Então toda essa região aí é uma região que para onde vieram foram os ismaelitas, né? E para nós encerrarmos, né, em Gênesis 21, aí acabou toda essa história. Aí Gênesis 21, 22. Naquele mesmo tempo, Abimeleque com Ficol, o chefe do seu exército, falou a Abraão, dizendo: Deus é contigo em tudo o que fazes. Então, aqui eu achei muito forte essa declaração, porque até aqui o Senhor reconhecia Abraão em várias coisas, né? Abraão fazia isso, fazia aquilo, e muitas pessoas reconhecendo. Melquisedeque reconheceu também a Abraão, né? Bendito seja Abraão do El Elyon. Mas aqui acontece algo interessante. Quando Abraão lança fora Ismael, e Abraão e ele torna a sua vida pura, né? Porque está falando desse fruto, de viver apenas com aquilo que é da promessa. Ele tem uma atitude, digamos assim, acontece algo evangelístico com ele, né? O povo da terra, né? O Abimeleque reconhece que Deus é com ele. Quer dizer, sempre tem pessoas olhando para as nossas vidas, sempre tem pessoas olhando para a vida daqueles que se dizem de Deus, né? Mas são as atitudes que vão demonstrar, né? Você veja, esse rei ficou olhando, e um dia ele chega para Abraão e diz: Deus é contigo em tudo o que fazes. Cara, isso é um testemunho muito poderoso. Não foi fruto de palavras. Abraão não levantou um outdoor dizendo eu sou de Deus, né? Aqui nós somos a igreja do Deus vivo. Aqui nós somos os verdadeiros crentes, das verdadeiras santos, dos verdadeiros evangelhos proféticos, né? Cara, as atitudes dele em caminhar com o Senhor, foi muito difícil a atitude dele de ter que mandar embora aquilo que não era na vida dele, que não era de Deus,
que não era para aquilo que era, que vai gerar a promessa, que vai gerar mais do Espírito, que vai gerar das coisas do reino. Ele teve que ir purificando a sua vida, né? E quando ele faz isso, o Abimeleque, alguém de fora, um rei de fora, cara, reconhece nele, cara, que Deus é com ele em tudo o que ele faz, né? Então, que isso seja para nós essa essa um ânimo, né, uma esperança daquilo, de tudo aquilo que você tem sido tratado, que você tem sido mexido por Deus, aquelas coisas que Ele tem te pedido, você não desfalecer em entregar, em conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor, porque cada vez mais, quanto mais isso vai se purificando, mais graça de Deus vem sobre as nossas vidas e mais o evangelho é propagado e pessoas podem experimentar das boas novas, desejar essas boas novas, como estava escrito que em Antioquia eles foram chamados de ungidos, né? De cristãos, né? Em Antioquia eles foram chamados de ungidos. Eles nunca se deram nomes, eles não disseram, nós somos a igreja tal, somos isso, somos aquilo, nós somos crentes, nós somos. Cara, diz que eles se reuniam, partiam pão de casa em casa e o Senhor e achavam graça diante de Deus e dos homens. E o Senhor acrescentava a cada dia os que iam sendo salvos. Quer dizer, essa graça, né, que eu queria deixar essa palavra para nós, né, para nós encerrarmos com, com, com isso, esse estudo, né, esse sentido de que dessa, dessa leveza de nós vivermos o Isaac e não o Ismael, né? Então, que isso para nós fique marcado nas nossas vidas, a vida do filho em nós, né? Nascidos do alto da nossa mãe, da Jerusalém que é livre, né? Em nome de Yeshua.